Com as bênçãos de Deus, damos início à 124ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Jean Deilite fazer uma leitura do trecho da Bíblia Sagrada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Solicito ao vereador Rivera fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 18. Todo ser tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui liberdade de mudar a religião ou crença e liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Solicito ao vereador professor Gediel fazer a leitura do artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Professora Meire Barbosa. Presente. Rivera. Adilson Balduino, presente. Jean Deilite. Presente. Chico da Capoeira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Lúcio Prete. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel. Presente. Coloque em discussão a ata da 123ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada dia 29 de abril de 2024. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata da 123ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 4 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício 2025 e da outras providências. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 de 2024, que estarão disponíveis no portal da Transparência da Câmara. Leitura dos expedientes recebidos dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 12 de 2024, que institui diretrizes para a implantação da política municipal de incentivo ao futebol feminino no município de Alumínio. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 119/2024. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, requeira a mesa ouvir o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio em consignação de alta de voto de pesar pelo falecimento da senhora Iracema Almeida Antunes, ocorrido no dia 2 de maio de 2024. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessão, plenário, vereador Orlando Silva, 2 de maio de 2024. Vereador Paulinho Bola. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, requeira a mesa ouvir o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio em consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Hélio Antônio Pereira, ocorrido no dia 3 de maio de 2024. Requeiro ainda que seja dado o conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessão, plenário, vereador Orlando Silva, 6 de maio de 2024. Vereador Adilson Balduino. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, requeira a mesa ouvir o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio em consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Pires de Carvalho, ocorrido no dia 5 de maio de 2024. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 6 de maio de 2024, vereador Jean Deilite.
Passamos a respeitar o minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Iracema Almeida Antunes e dos senhores Hélio Antônio Pereira e Antônio Pires de Carvalho. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 120, 2024. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, considerando que diversos munícipes oferecem aos seus servidores a falta abonada, que consiste no benefício de cada servidor público municipal, falta 6 dias úteis no período... Pela ordem, presidenta. Pois não, vereador. Peço para fazer a correção da leitura, onde se refere a diversos municípios e não munícipes. Pois não, vereador. Eu peço ao secretário que refaça a leitura do trecho que consta a informação. Considerando que diversos municípios oferecem aos seus servidores a falta abonada, que consiste no benefício de cada servidor público municipal. Falta 6 dias úteis no período de 12 meses, sem prejuízo dos vencimentos, sendo a normas e limites regulamentados por decretos. Considerando que o referido benefício deve ser implantado por lei de iniciativa do Executivo, considerando que os feriados e pontos facultativos não devem ser considerados como falta abonada aos servidores, considerando que esse vereador entende que os servidores municipais devem ser prestigiados em razão do importante trabalho realizado para a comunidade, requeiro à mesa ouvir o plenário, seja oficializado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. Primeiro, poderia o senhor prefeito enviar ao Poder Legislativo projeto de lei instituindo as faltas abonadas aos servidores públicos municipais, excluindo feriado e pontos facultativos? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 2 de maio de 2024, vereador Chico da Capoeira. Pela ordem. Peço para discutir. 5 minutos com a parte, vereador. Boa noite a todos, público presente, mesa diretora, nobres pares e senhores internautas. Em outra oportunidade, eu havia feito essa observação junto ao prefeito municipal, onde eu cobrei essa falta abonada devido aos meses de 31 dias, que no decorrer do ano letivo ele se tem uma suposta sobra de dias, por causa dos meses de 31 dias, que acaba aí o servidor que tem a carga de 40 horas semanal. Então, no decorrer do final do ano, isso acaba tendo um saldo positivo que não traria nenhum prejuízo ao município. Então, eu solicito aqui ao senhor prefeito, ao departamento de administração, que possa estudar a possibilidade aí de analisar, né, com bastante técnica, sem que traga nenhum prejuízo ao município, esse requerimento. Essas são as minhas considerações. Continue discussão, requerimento número 120. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Rivera. Adilson Balduino, aprovo. Jean da Elite. Aprovo. Chico da Capoeira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Lúcio Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Professor Gidiel de Carvalho. Aprovo.
Requerimento número 120, aprovado por 7 votos a 0. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 121 de 2024. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, considerando que a operação Catatreco foi realizada no mês de março de 2024, considerando que em nosso município, tanto a área urbana como nos bairros de expansão urbana, existe ainda várias quantidades de entulhos e lixos, considerando que muitos munícipes não obtiveram a informação das datas de passagem do caminhão nos bairros e, consequentemente, por não terem os locais para deixar os objetos inutilizados, acabaram deixando os acúmulos nas calçadas. Considerando que o acúmulo de entulho nas residências do nosso município pode acarretar a proliferação de ratos e insetos na cidade, transmissores de doença. Considerando que, com a operação Catatreco, além de evitar a transmissão de doenças, melhora o aspecto urbanístico do município, é que requer a mesa ouvir do plenário seja oficializado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informação. Primeiro, o executivo poderia programar novamente a coleta Catatreco nos bairros do município? Segundo, poderia intensificar uma divulgação mais ampla, como carro de som, com o objetivo de alcançar essas pessoas que não tiveram informação da coleta? Terceiro, ser positivo quando? Quarto, ser negativo por quê? Ser negativo por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 2 de maio de 2024. Vereador Chico da Capoeira. Pela ordem. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Esse requerimento 121, ele vem de encontro a algumas reivindicações de diversos moradores. A ação do programa Catatreco, ela não teve uma divulgação tão ampla e acabou que muitos moradores não sabiam exatamente quando que a equipe passaria em seu bairro, e por isso ficou diversos bairros aí mal atendidos, muitos lixos para trás, e bateram novamente aqui na tecla, principalmente o lixão do Paraíso lá, onde está sendo cercado, ficou todo o lixo para trás lá. Então, o que a gente pede aqui é que se refaça essa ação Catatreco e que isso seja um ato contínuo no município e não uma vez no ano. Uma vez no ano não é suficiente para atender a demanda da nossa cidade. Então, essas são as minhas considerações, senhor presidente. Continue em discussão, requerimento número 121. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Rivera. Adilson Balduino, aprovo. Jean da Elite. Chico da Capoeira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Lúcio Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel. Aprovo. Requerimento número 121, aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 122, 2024. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, solicito informação sobre a possibilidade de retomar o trajeto do ônibus de transporte público na rotatória localizada próxima à chácara Sol Nascente, no bairro do Colibri 2, tendo em vista a necessidade de mobilidade dos moradores da região. A comunidade tem manifestado preocupações quanto à falta de acesso ao transporte público nesta área, o que impacta diretamente a qualidade de vida e a acessibilidade dos cidadãos. Portanto, solicitamos que seja fornecida informações claras sobre a viabilidade para a retomada do serviço do ônibus nesse local. Requer a mesa ouvir do plenário seja oficializado ao senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informação. Primeiro, qual o motivo específico para a interrupção do trajeto do ônibus de transporte público na rotatória próxima à chácara Sol Nascente, no bairro Colibri 2? Segundo, existe um plano ou cronograma definido para a possível retomada do ônibus de transporte público
na rota que inclui a rotatória da Chácara Sol Nascente? 2.1. Se sim, qual o prazo? Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 3 de maio de 2024. Vereador Jean da Elite. Requerimento 123, 2024. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, tendo em vista o acidente ocorrido na rodovia Raposo Tavares, no último sábado, dia 27 de abril, em que um ônibus alugado pela Prefeitura Municipal de Alumínio, causando ferimentos em algumas pessoas e com certa gravidade em pelo menos uma passageira. Considerando ainda que foi amplamente notificado, inclusive na TV Tem, além de ampla divulgação nas redes sociais, que o motorista que conduzia o veículo acidentado estava embriagado. Fato comprovado por exames realizados no local por policiais rodoviários. Por toda a repercussão que esse acidente causou, é importante também sabermos quais informações acerca do motorista que estão conduzindo a população luminense no transporte coletivo de passageiros. Diante disso, requer à mesa ouvir o ecrégio plenário, seja oficializado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. Primeiro, foi instaurado algum procedimento administrativo na Prefeitura Municipal de Alumínio para apuração do acidente? Segundo, caso tenha sido instaurado, até o presente momento, como está a situação funcional, trabalhista, do motorista envolvido no acidente? Ele foi afastado, demitido, continua trabalhando, enfim, qual a relação dele nesse momento com a municipalidade? Terceiro, qual a forma de seleção e contratação dos motoristas que operam o transporte coletivo de passageiros, desde que essa forma de serviço passou a ser operado como atualmente? Salvo engano, isso ocorre desde 2019, 2020. Quem é o responsável supervisor direto e quem realiza essa seleção? Favor especificar nomes e funções. Quinto, favor enviar cópia de contrato ou documentos análogos da admissão em todos os motoristas de transporte coletivo de passageiro, desde o início da prestação de serviço por ônibus alugados até os dias atuais. Sexto, favor enviar cópia da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, de todos os motoristas de transporte coletivo de passageiro, desde o início da prestação do serviço por ônibus alugados até os dias atuais. Sétimo, esses motoristas possuem algum curso de formação especial para a condução dos ônibus que realizam o serviço público de transporte coletivo de passageiros? Oitavo, se sim, favor encaminhar cópia do certificado desses cursos. Se não, por quê? Décimo, como são motoristas profissionais, acredito que seja necessário também a realização de exame toxicológico. Esses motoristas de transporte coletivo de passageiros realizaram esse exame periodicamente? Realizam esses exames periodicamente? 11º, se sim, favor encaminhar cópia dos respectivos laudos desses exames, se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 3 de maio de 2024. Vereador Jean da Elite, vereadora professora Meire Barbosa. Peço para discutir o requerimento, presidente. 5 minutos, vereadora. Bom, boa noite a todos que estão assistindo em casa, aqui no plenário. Eu fiz, junto com o vereador Jean da Elite, esse requerimento, porque nós recebemos algumas denúncias de que o motorista envolvido no acidente do dia 27, agora de abril, ele continua vinculado, né, à prefeitura sem nenhum
sem nenhuma averiguação do que aconteceu. Eu constatei, no momento do acidente, a aferição, né, do bafômetro. Ele estava, né, era embriaguez, não foi o suficiente para ele ficar preso, mas ele está respondendo por isso. E o que chegou até nós? Nos falaram que o prefeito, por uma questão de queda de braço, né, Jean? Porque assim, eu acho que o prefeito ele não entendeu ainda que a minha função aqui é de fiscalização. Eu percebo muito claramente, população, que o prefeito, ele entende que os vereadores não podem criticá-lo e não pode questioná-lo. E é o contrário. A nossa função aqui é fazer exatamente isso. É fiscalizar os atos dele, é fazer essa defesa da população e levar, né, para o prefeito os anseios de vocês também. Então, não é uma queda de braço. Quando eu aponto que um motorista ele está dirigindo embriagado, e tem provas disso, é só por uma questão de segurança dos passageiros. Existem dois casos, né, dois lados nessa situação toda. Primeiro, que eu não estou pedindo para demitir arbitrariamente o motorista. Precisa abrir um processo, né, mesmo ele não sendo efetivo, mas tem que ser averiguado. Ele tem que ter o direito de se defender, de dizer o que aconteceu, né? E se constatar que ele é alcoólatra, que, sinceramente, uma pessoa que não consegue ficar nem um período de trabalho sem beber, ele precisa de tratamento, ele precisa de ajuda. Eu, mais do que qualquer pessoa aqui dentro dessa Câmara, entende o que é, eu mais do que qualquer uma, não. Mas eu entendo o que é o alcoolismo, porque eu perdi um irmão para o alcoolismo. Então, ele precisa de ajuda. Se ele é alcoólatra, ele precisa de ajuda. Se ele fez deliberadamente, ele precisa responder pelo ato dele. É simples assim. Agora, o que não dá é para o que aconteceu ficar da maneira como está. O prefeito disse, rindo para algumas pessoas, que ele não ia tirar ele da linha, que ele podia ficar lá na garagem, e é o que chegou até mim, que ele fica lá na garagem, sentado, cumprindo o horário de trabalho e recebendo por isso. Acho que nenhum de nós aqui recebe nenhum salário sem trabalhar, né? Então, eu não acho justo, gostaria que averiguassem isso. Porque o que aconteceu no dia 27, gente, não serviu de alerta e não serviu de uma tomada de atitude de mudança. Hoje, por exemplo, Jean, quando eu estava indo trabalhar, eu encontrei com um ônibus quebrado ali na entrada, na pontinha, na beira da rodovia, quando sai do Irema para pegar o desvio. Tinha um ônibus quebrado ali. Eu recebi imagens de ônibus quebrado no Briquituba, na expansão urbana. Então, hoje, pelo menos 3 ônibus estavam quebrados. Então, parece que é tudo uma grande brincadeira e que a gente está vendo o prefeito esperar apenas o tempo passar e acabar o mandato. E não é assim que funciona. É pouco tempo de mandato, mas é muito tempo para acontecer alguma coisa ruim no município, porque vem piorando. Desde 2019, vem piorando a cada dia. Então, prefeito, eu vou fazer um pedido de todo o coração para o senhor. Faça a sua parte. Faça o que o senhor foi eleito, que é para cuidar da cidade. A população confiou no senhor. E a gente, quando está à frente de um cargo tão importante como prefeito, a gente cuida da população que nos elegeu. Então, cuide da sua população. Não coloque a população em risco medindo forças comigo, porque eu nunca fiz oposição vazia ao senhor. Todos, pegue a minha história de aprovações de projetos aqui, eu nunca rejeitei nenhum projeto que não tivesse qualquer irregularidade. Para rejeitar tinha que ter irregularidade, para rejeitar tinha que ser alguma coisa muito diversa do que eu penso, mas a grande maioria, mais de 90% dos projetos foram aprovados. Eu não estou aqui para medir força, eu estou aqui para fazer a minha função de fiscalização. E eu estou apontando isso faz muito tempo. Então, prefeito, é isso, é cada um fazendo a sua função. Eu estou fazendo a minha aqui, o senhor faz a sua, que é proteger a população que te elegeu e atender essa população com um ônibus de qualidade. É só isso que eu peço. Então, não meça a força, averigue o que aconteceu e faça a sua função, por favor. Requerimento 123 continua em discussão. Peço para discutir. 5 minutos, vereador. Quero cumprimentar a professora Meire e o vereador Jandelite. E as perguntas que eu tenho para fazer ao prefeito é: quanto vale uma vida? Sabe quanto custa a reciclagem de um motorista?
Sabe quanto custa manter uma van aos autônomos aí? Tenho certeza que isso tem um custo muito alto. E sabe quanto é a responsabilidade de carregar e transportar vidas? Então, é o momento de observar, refletir, que poderia ser algo fatal. Então, eu deixo aqui a minha manifestação contrário a esse tipo de conduta por parte do motorista, e que a gente aguarda, assim, que tenha algum tipo de punição, né? Como dito pela professora Meire, se o motorista ele precisa de ajuda, estenda a mão para ajudá-lo, e não encobrir coisas erradas. Essas são as minhas considerações. Continua em discussão, requerimento 123. Peço para discutir, presidente. 5 minutos com a parte, vereador. Primeiramente, parabenizar pela iniciativa. Nós temos um caso muito recente, inclusive em São Paulo, daquele acidente do poste atingindo aquele motorista de aplicativo e veio à morte. E foi apurado através de perícia, através da Polícia Civil, apurou responsabilidades. Aqui, além da nossa responsabilidade de questionar, porque é um serviço concedido pelo município, e responsabilidade do município e do prefeito, nós esperamos e vamos verificar também se a Polícia Civil entrou para apurar eventual crime cometido e buscar responsabilidade nesse acidente grave. E aí a polícia, através das perícias, vai verificar se foi só pela conduta do motorista que estava embriagado ou pelas condições do próprio ônibus que não estava em condições de transitar. O que nós precisamos deixar claro para o sistema democrático é que os representantes aqui da casa representam a população. Representam a população defendendo o transporte coletivo com qualidade, representa a população para apurar a responsabilidade, para que não aconteça mais no nosso município acidente com ônibus e venha causar fatalidade. Então, é papel nosso prevenir. O que nós não podemos aceitar são ameaças, que isso não faz parte da democracia. E ameaça de tirar ônibus de certos bairros limítrofes com o município de Alumínio. E que, com certeza, essa ameaça não vai ser concretizada, porque nós estaremos para defender esses moradores que moram Colinas Verdes, Carafá, Cristal, que dependem do transporte. A nossa luta, e sempre foi, desde o primeiro ano dessa legislatura, a gente luta para um transporte de qualidade, tarifa zero, mas transporte com eficiência e qualidade. Então, essa é a nossa luta. E espero entrar em contato com a Polícia Civil para ver se, neste caso, a Polícia Civil entrou para apurar, mesmo sendo ali na rodovia Raposo Tavares, acredito que também tem a competência a Polícia Civil para apurar responsabilidade do ocorrido com esse ônibus, que sempre vai nos preocupar para prevenir e não que aconteça mais nenhum acidente desse tipo. Então, precisa dessa apuração, precisamos buscar responsabilidade para que realmente fique demonstrado para os outros agentes ou motoristas da responsabilidade que é de transportar os nossos munícipes na cidade com responsabilidade, com segurança e com atenção redobrada e atenção aos passageiros que o município transporta através desse contrato, dessa concessão com essa empresa. É aqui a nossa colaboração e a nossa preocupação com relação ao transporte coletivo. Sempre, desde o primeiro ano de mandato, nós já fizemos até viagem para o Carafá e de volta, verificando o tempo, verificando a qualidade de transporte, e é o que nós desejamos. E a ameaça, com certeza, não irá prosperar num regime democrático que nós vivemos e que nós estaremos defendendo o interesse de todos que usam o transporte coletivo no município de Alumínio. São essas minhas posições, presidente. Continua em discussão, requerimento número 123. Peço para discutir. 5 minutos com a partes. Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, presentes e internautas. Esclarecendo o nobre vereador Dr. Gidiel,
A Polícia Civil já instaurou-se inquérito, inclusive as testemunhas já foram ouvidas. Estou informando o senhor que já foram ouvidas, a Polícia Civil está ativa, está trabalhando e provavelmente está aguardando as questões técnicas, mas em nenhum momento ela foi omissa nesse sentido. Dá uma parte no momento oportuno. Pois não? Não, a minha posição com relação à apuração da Polícia Civil não é questionar a omissão, é saber e ter conhecimento dos atos da Polícia Civil com relação a esse caso. E eu aproveito para parabenizá-lo e agradecer pelas informações prestadas a tempo. Inclusive, quando eu for na delegacia, já estou indo informado que a Polícia Civil está agindo nesse caso. Quanto aos demais requisitos, eu saúdo a nobre professora e o nobre vereador, porque foram muito precisos e estão de parabéns. Nós temos realmente que preservar a vida dos nossos cidadãos e o transporte coletivo, apesar de ser um grande benefício para o nosso povo pobre e humilde, ele precisa ser melhorado. Não podemos abrir mão desse esforço nosso de estarmos ao lado da população para melhorar. O que nós não podemos é deixar de ver que é um grande benefício, principalmente para a população pobre, esses ônibus de forma gratuita. Então, continue o senhor prefeito, parabéns, ele atendendo toda a cidade. O que nós precisamos realmente é melhorar as condições, o ano desses ônibus e exigir que essa empresa que presta serviço no nosso município coloque veículos nas condições favoráveis para atender a nossa população. São essas minhas considerações. Continue em discussão, requerimento número 123. Nem o vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Rivera. Adilson Balduino. Aprovo. Jean da Elite. Aprovo. Chico da Capoeira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Lúcio Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel. Aprovo. Requerimento número 123, aprovado por 8 votos a 0. Solicito o secretário que faça a leitura das indicações, senhores vereadores. Indicação número 98, 2024. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, realize a roçada e limpeza das calçadas da rua José Nicolau de Moraes, no bairro do Itararé. Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 2 de maio de 2024. Vereador Jean da Elite. Vamos ao tema livre, temos vereador Gediel inscrito, 15 minutos com a parte, vereador. Inicialmente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar nessa tribuna livre. Pode discutir o tema livre dessa noite. Saúdo a presidente dessa casa, a professora Meire Barbosa, aos demais colegas, à população aqui presente, aos internautas que nos assistem nessa sessão. Primeiro, eu gostaria também de solidarizar com os gaúchos que passam dificuldade, tendo em vista as enchentes que atingem a mais de 370 municípios no Rio Grande do Sul. E parabenizar também a presidente, porque eu vi aí nas redes sociais a antecipação dela de também ter iniciativa do Poder Legislativo para tentar levantar recursos para os nossos irmãos gaúchos. Tive a oportunidade também, quando fui presidente dessa casa, em 2008, teve um problema também com Santa Catarina, e aqui nós fizemos uma campanha de levantamento de material de insumos para mandar para Santa Catarina, e foi um caminhão. Espero que tenha sucesso também. É um gesto ímpar, humanitário, que a gente precisa reconhecer a importância desse ato, e aqui espero Alumínio represente e que a população se engaje nessa campanha solidariedade aos gaúchos. E através
de um amigo, presidente da Federação Paulista, ou Federação Gaúcha de Voleibol, Cimino, eu me solidarizo com todos os gaúchos na pessoa do amigo Cimino. E aqui nós gostaríamos de provocar uma discussão importante para o nosso município. E que nós precisamos focar no desenvolvimento econômico, na geração de empregos. E a região de Sorocaba começou a se organizar através da região metropolitana de Sorocaba, que seria a região metropolitana com mais ou menos 27 municípios. E que, inclusive, essa região metropolitana foi criada através da Lei Complementar 1241, de 8 de maio de 2014. Um ato do ex-governador Geraldo Alckmin, que, muito bem, teve a visão para o desenvolvimento da nossa região e criou também, com essa lei, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba. Já faz 10 anos. A pergunta é: o que veio, qual obra ou qual atitude do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana foi desenvolvida na nossa cidade? Alguém tem alguma obra que podia elencar? Que o Conselho está também com olhar para as pequenas cidades? Alguma obra foi feita através ou desenvolvida através desse Conselho? Tem, Paulinho, na cidade algum ato nesse sentido? O que nós estamos vendo é os grandes centros, como Sorocaba, se desenvolvendo e as pequenas cidades paradas. Aí nós temos uma Toyota se instalando em Sorocaba, não temos nenhuma empresa de autopeças se instalando em alumínio, ou de qualquer outro insumo que precise para a construção e para a sustentação lá dessa fábrica automobilística, que é a Toyota, como outras grandes empresas, estão vindo para grandes centros. E Sorocaba, como Votorantim, estão se desenvolvendo. E as pequenas cidades? E alumínio? Nós precisamos levar, como política do Poder Legislativo, se o Executivo não tem essa visão de lutar junto à região metropolitana de Sorocaba, para que alumínio desenvolva e tenha investimentos também, eu vou propor que agora tenha um novo presidente, com uma cidade menor, e que, de repente, tenha um viés, uma visão diferenciada desses que passaram como presidente, que a maioria, com certeza, foram prefeitos da cidade de Sorocaba, que é o prefeito de São Roque, o prefeito Guto Issa. E aqui, através das comissões permanentes, eu vou propor uma reunião com o Guto Issa para levar as nossas carências, as nossas necessidades para o desenvolvimento da nossa cidade. Porque o foco agora tem que ser desenvolvimento, tem que ser geração de emprego, porque a melhor política social é a geração de emprego, é dar o emprego para o cidadão e não viver só de assistência social e esquece do desenvolvimento da nossa cidade. E dessa forma, nós precisamos provocar 10 anos e alumínio não teve nenhum investimento desenvolvido ou acompanhado por esse Conselho de Desenvolvimento da nossa região. E são 27 municípios, e 11 banhados aí pela Castelo Branco e pela rodovia Raposo Tavares, que vai ter uma ligação duplicada direto com o Rodoanel e depois vai para a Baixada Santista, levando a sua produção para uma eventual exportação. Então, essa ação do Legislativo nós vamos fazer e precisamos desenvolver. Nós também, visando isto, nós criamos, através de uma lei, uma emenda à lei orgânica do município, foi acrescentado o artigo 218, a linha 218A, que diz o seguinte: a mesa da Câmara Municipal de Alumínio, usando das atribuições que lhes são conferidas,
faz saber que a Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte lei orgânica municipal. Emenda à lei orgânica. Artigo 1º. A lei orgânica do município de Alumínio passa a vigorar, acrescida do artigo 218-A. Artigo 218-A. Fica assegurada a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, ficando assegurada também a participação de representantes da sociedade. Emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 30 de novembro de 2021. Já se vão 2 anos da emenda. O prefeito ainda, e eu solicito que o prefeito tenha uma atenção especial e crie o conselho com membros, representantes da nossa sociedade civil, cabeças pensantes do nosso município, que possa ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. Nós não queremos ser o autor exclusivamente de ideias para desenvolver a cidade. Queremos debater com a sociedade civil, com engenheiros, com técnicos, com economistas, formados nas nossas cidades, que moraram aqui, estudaram em faculdades aqui da região. E nós estamos sugerindo, com toda a preocupação possível, que o prefeito realmente crie, através de ato formal, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que aqui vai criar as políticas para o nosso desenvolvimento na área econômica. Buscando também levantar informações, nós descobrimos que tem um braço do Grupo Votorantim, que chama Altre, que tem soluções que transformam. Então, qual é o ideal dessa empresa do Grupo Votorantim, que está aqui do lado, um braço mais forte do Grupo Votorantim, a CBA? Propomos uma releitura dos processos urbanos, utilizando o conceito como cidades inteligentes, desenvolvimento responsável, contribuindo para a criação de impacto social positivo e envolvimento de toda a comunidade. Em cada projeto segue a nossa marca, modificando estruturas, o entorno e a qualidade de vida. Acreditamos que desenvolvimento urbano é muito mais que construir. Fica claro que nós precisamos ter humildade como gestores e membros do Poder Legislativo de conversar com esse braço do Grupo Votorantim, que se chama Altre, para buscar ideias e sugestões, porque a empresa e o Grupo Votorantim... A parte, vereador. Pois não, vereador. Esse grupo existe mesmo, aí eu presto serviço para eles, inclusive de a área de loteamentos na área de Votorantim, da cidade de Votorantim. Estamos terminando um projeto para ser elaborado um grande loteamento dentro de Votorantim. Obrigado, vereador, pela intervenção. O que eu ia adiantar aqui, realmente Votorantim está sendo pioneiro. Essa empresa está criando empreendimentos, loteamentos na área residencial. Nós queremos os dois, na área residencial e industrial, para trazer novas indústrias, já que o poder público está sendo deficitário nesse setor, de ver no futuro o nosso desenvolvimento, mas tem que começar já a desenvolver ações nessa área. Nós queremos também ouvir esta empresa e convidar para uma reunião e levarmos projetos interessantes, porque eles têm áreas que poderia ser desenvolvido aqui também, como é desenvolvido em Votorantim. Então, essa busca de debate, de buscar parcerias, é o que nós vamos precisar, que a nova gestora do nosso município tenha uma visão de desenvolvimento da nossa cidade, mas de forma efetiva. E são essas sugestões: a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, contato com a empresa, braço do Grupo Votorantim, a Altre, contato com a região metropolitana, mostrando a necessidade de ter políticas públicas para os municípios
pequenos. E depois nós entramos e mudamos de assunto e entramos na questão da dengue. A situação, presidenta, no nosso município já se encontra numa situação até epidêmica. A gente cruza com várias pessoas na cidade e fala, eu estou com dengue. Eu fui no restaurante da cidade esses dias, 2 pessoas saindo do restaurante, me informando que estava com dengue. Eu fui na festa da cidade um dia, 10 pessoas me conversaram comigo e falaram, estou com dengue. E nós tivemos algumas sugestões, vereador Chico, e sugerimos ao prefeito para que tivesse ações concretas para combater e prevenir a questão da dengue. Muito claro, nós sugerimos para que o município ajudasse as famílias que não têm condições de ficar comprando repelente toda hora e que o Departamento de Educação comprasse os repelentes para fornecer para todos os nossos alunos da rede municipal. É uma forma de prevenir, vereador Chico. E eu gostaria que você pudesse, Vossa Excelência, nos ajudar nesse sentido, para que o prefeito entenda essa necessidade de ter essa ação de prevenção. Nós pedimos também, e já começou de uma forma discreta, presidente, que é a divulgação dos dados. A divulgação dos dados dos casos positivos da nossa cidade. A prefeitura começou a divulgar. Nós pedimos também a compra rápida de testes rápidos para constatar se a pessoa está positivada com a dengue ou não, para começar o tratamento. Então, essas ações, pedimos também a criação do comitê com profissionais da área de saúde para acompanhar passo a passo a situação da dengue no município. Por isso, nós vamos fazer um requerimento para a próxima sessão, para saber quais as medidas tomadas depois das nossas indicações levadas ao conhecimento do prefeito. E aqui eu peço para que o prefeito tenha uma atenção redobrada, inclusive depois dessa ação também teve um decreto publicado pelo prefeito reconhecendo o estado de calamidade nessa situação da dengue no nosso município. Na última sessão, nós apresentamos, estamos esperando a resposta do prefeito, foi sobre a redução de remuneração dos professores, sem um debate amplo, sem uma conversa com os professores, sem eles estar sabendo, de repente chega o olerite com menos valor, com desconto do seu salário. Meu tempo está acabando, mas vou esperar a resposta desse requerimento para maiores sugestões e debate com relação ao plano de carreira, que sempre foi a nossa intenção, a valorização dos profissionais da área da educação. Obrigado e tenham boa noite a todos. Dando sequência ao tema livre, temos o vereador Chico da Capoeira inscrito, 15 minutos com a parte, vereador. Boa noite a todos, novamente, mesa diretora, público presente, senhores internautas. O que me traz aqui hoje é algo um pouco triste, porém eu não posso deixar de colocar o meu posicionamento, as minhas sugestões. Me solidarizo aqui com o Rio Grande do Sul, os nossos irmãos e irmãs, né? E hoje eu fui procurado por uma jovem que pediu ajuda a essa casa, e eu sugiro aqui, eu cheguei um pouco em cima do horário, eu não pude conversar com a presidenta, eu sugiro aqui que nós possamos analisar a ideia. Ela se coloca à disposição para fazer um dia de beleza ao Dia das Mães, e ela precisa de um local que ela pudesse ter um espaço maior, e as arrecadações assim ser transferidas via correio, que não cobra nada nesse momento, para os nossos irmãos do Sul. Então fica aqui, senhora presidenta, o meu pedido, o pedido da jovem Kailane. Nesse momento tão difícil, nós encontramos pessoas com coragem de se posicionar, de aparecer com ideias, de demonstrar a parte humana. Pois não, vereadora?
Aproveitar que sábado a gente vai fazer aqui o momento de arrecadação e a Câmara já vai estar aberta, o Dia das Mães é no domingo. Eu não sei se era o sábado mesmo que ela gostaria de usar. Tá. Se ela quiser, ela só oficiar na Secretaria Legislativa e a gente abre e pode acontecer ao mesmo tempo. Enquanto arrecada o alimento da população que vem trazer e de quem vem participar, ela faz um momento de beleza aqui. A Câmara está à disposição. Eu deixo desde já e eu comunico ela e já passo as informações. Desde já agradeço o seu apoio. E fica aqui, então, essa é o meu uso de tribuna hoje. E peço que Deus proteja os nossos irmãos e irmãs e que as pessoas que estão voluntariamente naquele local tenham forças para continuar e não deixar nenhum dos pequenos para trás. Essas são as minhas considerações, presidenta. Dando seguimento ao tema livre, temos o vereador DJ Delcim inscrito. 15 minutos com a parte, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, população presente no plenário, população que nos assiste nas redes sociais, população essa que eu reverencio sempre por estar aqui representando. Hoje eu quero trazer aqui alguns assuntos que estão sendo tratados há muito tempo e até o presente momento nós não obtivemos o resultado prático, e é imensamente necessário que esses tópicos sejam tratados com celeridade pelo Executivo para que as instituições possam aí trazer a ação o quanto antes, porque existem algumas obras acontecendo em nossa cidade e é necessária organização para que a população não sofra e para que nós não tenhamos aí cada vez mais prejuízos. Uma delas é a ação do sistema de esgoto a ser implantado no bairro Irema. Nós sabemos que a Prefeitura já começou, já está em fase avançada da implantação da drenagem e escoamento das águas. E a Sabesp, a empresa Sabesp, ela precisa realizar a implantação do esgoto no bairro Irema. Então vai ficar muito chato, bastante constrangedor, se nós virmos aí a Prefeitura finalizar a obra e a Sabesp vir aí atrás, estourando tudo de novo para começar uma outra obra. Então, assim, é uma questão de competência, uma questão de celeridade que a Sabesp, o quanto antes, apresente o projeto à Prefeitura para que se inicie a obra. Isso é muito importante, isso não aconteceu ainda. Enquanto isso, a obra está em andamento e quase na fase final, vereador Paulinho. Igualmente, isso está acontecendo na Vila Paulo Dias. Na Vila Paulo Dias iniciou-se a obra de drenagem e escoamento de águas, e nós sabemos que a Sabesp também precisa realizar uma obra de uma nova rede de esgoto, que será implantada naquela região, e até o presente momento nós não vimos essa obra se iniciar, e nós também não temos informações de quando se iniciará, considerando que a Prefeitura iniciou a obra dela. Então, é importante que o Executivo entre em contato com a Sabesp, cobrando essas duas ações, além da implantação da tão esperada e da tão sonhada água no Jardim Daniele. O Jardim Daniele, há muito tempo, vem aguardando aí a instalação da água encanada nas residências. São pessoas que ainda são vítimas, são vítimas aí da necessidade do uso do caminhão-pipa, em pleno século XXI, e até o presente momento também não se teve uma informação precisa da Sabesp sobre quando essa água vai ser instalada lá. E não obstante a isso, a água no bairro Areia Branca 2 também. A obra de pavimentação já se iniciou. É sabido que o bairro Areia Branca também vai ser beneficiado pela pavimentação, mas, infelizmente, a Sabesp não iniciou as ações para a implantação das águas lá, vereador Jean. E é de imensa necessidade que essas 4 ações sejam desenvolvidas o quanto antes, para que nós não passemos vergonha e as pessoas venham dizer que nós não fiscalizamos, que nós não cobramos, e o que mais nós fazemos, não somente a mim, não somente eu, mas os outros vereadores também, com certeza, já oficializaram pedidos ao Executivo que realize aí pelo menos uma dessas obras. Um outro assunto também de grande relevância que nós temos e que é uma realidade no nosso município
é a situação de diversas ações que a CPFL tem que desenvolver na nossa cidade, e uma delas é de grande celeridade, vereador Jean, que inclusive Vossa Excelência também tem cobrado do Executivo, é referente aos cabos soltos em diversas vias do nosso município. São cabos soltos ou os chamados cabos mortos, né? Porque nós sabemos que com a evolução da tecnologia não se usa mais o telefone fixo, né? Ou uma grande quantidade de pessoas não usa mais o telefone fixo, o telefone analógico. As pessoas hoje usam a fibra ótica. Só que, infelizmente, as empresas ocupantes dos postes, eles inovaram trazendo a fibra ótica, mas não tiveram o cuidado de retirar, de suprimir os cabos antigos, os cabos mortos dos postes, e hoje nós vemos aí um grande caos instalado na nossa cidade. Mas eu notei que, infelizmente, isso não é só na nossa cidade, né? Nós vimos aí que a Prefeitura de Sorocaba desenvolveu uma campanha para que haja uma limpeza dessa área. Nós vimos aí que São Roque tem essa deficiência, Mairinque também, mas nós precisamos olhar para o nosso quintal, nós precisamos olhar para a nossa grama, e é muito importante que o Executivo cobre da CPFL uma ação urgente para supressão desses cabos que estão aí incomodando e até expondo a risco de acidentes as pessoas que transitam nas nossas ruas. Existe um programa que a CPFL lançou no ano retrasado, chamado Arborização Mais Segura. Esse programa ele consiste na supressão ou poda das árvores que expõem as pessoas a risco, por conta dessas árvores estarem em contato com as redes. E hoje nós vemos aí que com a época das águas, com a época das chuvas, as vegetações cresceram bastante, e muitas dessas vegetações estão em contato com as redes elétricas, e até o presente momento não se viu uma ação que possa suprimir esse tipo de risco, expondo as pessoas aí numa situação bastante perigosa. É importante que o Executivo também cobre da CPFL uma ação urgente referente a isso, vereador Jean. E eu me coloco à disposição de Vossa Excelência para que nós possamos estar atrás deles para cobrar essa ação. Considerando o fato de que nós temos um representante da CPFL que está em constante contato conosco, e vamos atrás de um resultado. Vereador, uma parte, no momento oportuno. Pois não. Claro, vereador. Quero cumprimentar você pela sua colocação. Realmente, essa poluição visual nos postes da nossa cidade é algo que vem nos incomodando, e por muitas vezes a gente vê os acidentes de pequeno porte aí, com os caminhões arrebentando as fiações, porque há um desleixo total. Então, bem colocado a sua fala, a gente pede ao prefeito que ele coloque aí a fiscalização, endurecendo um pouco mais em cima dessas empresas responsáveis, faça da forma mais correta possível, vereador. Obrigado pela participação, vereador Chico. E, para finalizar minha fala, referente à triste tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com os nossos irmãos. Como bem foi citado aqui, eu não tive tempo de assistir ao vídeo de Vossa Excelência, vereadora Meire. Eu até iria produzir um vídeo expondo às pessoas essa campanha. Algum tempo atrás, eu fiz uma parceria com o Motoclube Insanos, onde nós realizamos um evento em prol das crianças distribuindo doces. Eles realizaram um bazar beneficente, distribuindo roupas para as crianças e para os familiares. E hoje eles lançaram uma campanha, vereadora, onde eles, em união, conseguiram um caminhão para enviar ao Rio Grande do Sul donativos. Eles solicitaram que eu lançasse a campanha na nossa cidade, onde o ponto de recolhimento dessas doações é o trailer, o quiosque da TAM, Delícias da TAM, do lado do Pastel do Gato, do lado do Dogão da Meire, e eles já têm um veículo onde ele irá levar essas doações. Então eu venho, diante dessa tribuna, propor a Vossa Excelência que nós nos unamos a eles e levemos essa parceria, onde eles já têm o veículo disponível para levar esses donativos, e posso aí convidá-los, aliás,
para estarem vindo até a Câmara Municipal, para que nós possamos dialogar e reforçar essa campanha, considerando que unidos somos mais fortes. E é num momento como esse, desafiador, onde nós temos a obrigação de sair da nossa zona de conforto para ajudar aquele que mais necessita. E os nossos irmãos do Rio Grande do Sul hoje, de forma triste, estão passando por uma situação bastante delicada, e é bem-vinda aí toda a ajuda que vier. Tem uma parte para mim, vereador? Pois não, vereadora. É óbvio, né? Agora não existe grupo, partido, nem pensamento. Agora é unir forças para poder ajudar quem precisa. Eu fiz o contato com o Correios e fechei esse combinado com o Correio de entregar para eles, mas é óbvio que eu não sei qual é a logística, quem chega mais rápido, a gente pode estudar isso, né? Quem vai mais rápido, como chegar até lá, porque a gente também não sabe como é que estão as estradas, então vamos sentar sim, conversar, mas assim, podia unificar o ponto de arrecadação e que fosse aqui, e depois a gente vê essa questão da logística, mas a ajuda deles, né, de vocês, no caso, porque você também faz parte desse grupo, é muito importante para que a gente tenha um volume significativo para, né, representando a nossa cidade. Nossa cidade não pode ficar de fora desse movimento, mas as portas da Câmara estão abertas para receber todos os grupos que queiram colaborar de qualquer maneira. Muito obrigado pela colaboração, vereadora. E vale também fazer uso dessa tribuna para convidar o Executivo que coloque aí os seus grupos, que faça uso das redes sociais e que nós possamos nos unir para realizar um trabalho grandioso, representando a nossa cidade, em nome dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E que Deus proteja Rio Grande do Sul, que Deus nos proteja e que nós possamos seguir aí prosperando e saudáveis. São essas minhas considerações. Damos... Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu requero aí a supressão do intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador Gediel e suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Gediel e o intervalo regimental está suprimido. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 49/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalações de banheiros químicos removíveis e colavatórios, onde funcionarem as feiras livres, eventos realizados ao ar livre, de qualquer natureza, no município de Alumínio. Solicito ao secretário, vereador Adilson Balduino, fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 49/2023. Pela ordem, presidente. Vereador. Requero o arquivamento desse projeto. O projeto fica arquivado a pedido do autor. Discussão única do projeto de lei número 10 de 2024, que institui a Semana Municipal do Boxe no calendário oficial do município de Alumínio. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 10/2024. Institui a Semana Municipal do Boxe no calendário oficial do município de Alumínio. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial do município de Alumínio a Semana Municipal do Boxe, a ser comemorada anualmente. Parágrafo único. A comemoração instituída no caput passa a ser integrar o calendário oficial do município de Alumínio a partir do ano de 2025. Artigo 2º. O evento de que se trata o caput no artigo 1º realizará-se sempre no mês de março, em razão da data do aniversário do pugilista brasileiro campeão mundial Éder Joffre. Artigo 3º. Serão definido o local e a programação para a realização da Semana Municipal do Boxe. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Sala de Sessões, 26 de abril de 2024, vereador Jean Deilite.
Justificativa. Esse projeto de lei institui a Semana Municipal do Boxe a ser celebrado anualmente no mês de março, com o propósito de reconhecer e divulgar esta modalidade desportiva, promover as potencialidades desse esporte, enfrentamento das questões de exclusão e vulnerabilidade social, e também de evidenciar as dificuldades e os desafios que devem ser superados para o aperfeiçoamento das condições de segurança em sua prática de profissionalização. Além disso, a Semana Municipal do Boxe seria uma homenagem merecida ao lendário Éder Joffre, um ícone do esporte que não apenas conquistou o mundo nos ringues, mas também inspirou gerações com a sua habilidade, dedicação e caráter exemplar. O aniversário de Éder Joffre é mais do que uma data comemorativa, é um lembrete da importância do esforço, de superação e do respeito mútuo ao esporte e na vida. Celebrar a Semana Municipal do Boxe em sua honra é reconhecer não apenas suas conquistas pessoais, mas também o impacto duradouro que ele teve no cenário esportivo nacional e internacional, inspirando atletas e fãs ao redor do mundo. Vereador Jean da Elite. Coloque em discussão o projeto de lei número 10, 2024. Peço para discutir o projeto, senhora presidente. 15 minutos com a parte, vereador. Boa noite, nobres vereadores, aos internautas, pessoal que está no plenário nos acompanhando. Então, esse projeto de lei que faz a Semana Municipal do Boxe é para incluir a inclusão social. A gente sabe que temos muitos praticantes aqui na cidade, inclusive temos um atleta que já competiu 3 lutas no profissional, no boxe, e diversos atletas também que competem o amadorismo no boxe. Então, esse projeto de lei é para incentivar esses atletas e também para trazer mais pessoas que não gostam ali de outras modalidades, né, como um futebol, um vôlei, né, mas tem ali as artes marciais. Ano passado, essa casa já aprovou a Semana Municipal do Muay Thai, de Jiu-Jitsu, Karatê, e também pelo vereador Chico ali, a Semana Municipal também da Capoeira. Então, vamos também colocar agora do Karatê, para ter mais inclusão social, e aqueles que sabemos que praticam esporte acabam economizando também muito dinheiro na saúde. E vale ressaltar também que o esporte, aquela pessoa que principalmente pratica ali as artes marciais, você nunca verá essa pessoa brigando na rua, porque ali ele cria disciplina, cria um espírito de liderança, e a gente pede aos nobres pares que possam também votar e aprovar por unanimidade nessa casa. São essas minhas considerações, senhora presidente. Em discussão o projeto de lei número 10, 2024. Peço para discutir. 15 minutos com a parte, vereador. Quero cumprimentar o vereador Jean da Elite, que também tem se esforçado. Esse projeto do boxe, da Semana do Boxe, vereador, é muito importante, como ter feito seu trabalho, entre outros vários projetos de lei, onde nós nos preocupamos em divulgar o esporte, né? Cada modalidade específica. Daqui a alguns dias nós teremos a Semana do MMA aqui no município de Alumínio. Pela primeira vez nós vamos apreciar aí um show de combate, onde o vereador da Elite também contribuiu com a emenda positiva dele, junto à minha emenda positiva. E Éder Joffre foi o maior pugilista que o Brasil pode considerar aí peso galo, né? Então, assim, na época era difícil combater, com certeza tinha que ser mais cascadura ainda do que a gente imagina. E é uma honra poder aprovar o seu projeto, vereador, que tem o intuito de economizar em saúde, né? Tem o intuito de auxiliar na educação. Então, pode ter certeza que tem o meu apoio.
Continua em discussão requerimento número 10, projeto, número 10, 2024. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Rivera. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Rivera. Adilson Balduino, aprovo. Jean da Elite. Aprovo. Chico da Capoeira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel. Aprovo. Projeto de lei número 10, aprovado por 8 votos a 0. 9 votos a 0. Discussão única do projeto de lei 11/2024, que institui... Pela ordem, senhora presidente. Pois não, vereador. Peço para retirar esse projeto de lei por 2 sessões. Coloque em discussão o pedido do vereador de retirar o projeto por 2 sessões. 2 sessões, vereador? Isso. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está retirado o projeto. Discussão única da moção número 17/2024. Solicito ao secretário fazer a leitura da moção. Moção número 17/2024. Aplauso para a loja maçônica 22 de abril pelo aniversário de fundação. Senhora presidente, senhores vereadores, no início do ano de 1991, o senhor José Matos Filhos, soberano grão-mestre da época, em conversa com o senhor José Silva Pompiani, à época delegado do 28º da região, manifestou o desejo que se fosse fundada uma nova loja que exercesse suas atividades em alumínio. Após ter a concordância e o apoio dos irmãos da loja, Joaquim Abel Ramos de Mairinque, deu-se início aos trabalhos a fim de providenciar a documentação necessária para a fundação da loja. No dia 11 de abril daquele mesmo ano, ficou decidido uma reunião com os membros da Joaquim Abel Ramos, que no dia 22 de abril de 1991, uma segunda-feira, às 20h55, ocorreria a fundação de mais uma loja maçônica, sob a égide do Grão-Mestre Oriente Paulista, a qual, por sugestão dos membros de alumínio, fosse dado o nome de 22 de abril. Pelo motivo da sua fundação, coincidiu com a data do descobrimento do Brasil. 8 anos após, o dia 9 de dezembro de 1999, às 20h30, reuniu-se os irmãos na residência do senhor Israel Miguel Rodrigues, a fim de edificarem um templo maçônico no Oriente de Alumínio, onde, a 22 de abril, passaria a exercer suas atividades. E foi assim que, no dia 25 de agosto de 2001, foi fundado o templo de 22 de abril, na rua Hamilton Moratti, número 298, Vila Santa Luzia, Oriente de Alumínio, pelo senhor José Matos Filho, membro fundador e sereníssimo grão-mestre do GOP. Nesses 33 anos de existência, a loja continua funcionando no mesmo local, onde vem prestando seus serviços sociais e fraternos às lojas da região e comunidade aluminense. Por aqui já passaram 77 irmãos, e dentre eles destacam-se os membros João Antônio Micheque e Renato Tadeu dos Santos Cardoso, que ocuparam o cargo no Grande Oriente Paulista, como delegados regionais, e Francisco Benedito Campos, que é o membro efetivo do Supremo Conselho e do Sacro Colégio. Não podemos deixar de citar que, dos membros presentes na fundação da loja, temos 2 irmãos ainda na atividade, no quadro, sendo ele Francisco Benedito de Campos, com 47 anos de maçonaria,
e Jairo Antunes dos Santos, com 27 anos de maçonaria. Assim, requeiro à mesa seja submetida ao plenário a presente moção de aplauso à Loja Maçônica, 22 de abril, pelo aniversário de 33 anos de fundação. Após a aprovação, seja encaminhada e dado conhecimento da mesma aos seus representantes, e a quem desde já solicitamos a possibilidade de transmitir nossas condolações a todos os seus membros. Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, Alumínio, 26 de abril de 2024, vereador Paulinho Bola, vereador Dr. Lúcio Prete e vereador Rivera. Discussão a moção número 17 de 2024, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Rivera. Adilson Balduino, aprova. Jean da Elite. Aprovo. Chico da Capoeira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Aprovo. Moção 17 aprovada por 8 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei número 12 de 2024, que institui diretrizes para a implantação da política municipal de incentivo ao futebol feminino no município de Alumínio. Discussão única da moção de aplauso número 16 de 2024. Temos inscrito hoje aqui na tribuna livre o professor Roberto Fogaça, como tema o transporte da cidade. Roberto, te convido para fazer o uso da tribuna. Você tem 15 minutos para fazer o uso com apartes, tá? Se você quiser conceder. Boa noite a todos. Boa noite à presidente dessa casa, onde cumprimento os demais vereadores. Gostaria de pedir a essa casa, quebrando um decoro ético como munícipe, em homenagem meia triste, mas relevante a 85 pessoas mortas no Rio Grande do Sul, 134 desaparecidos, mais de 200 mil pessoas fora de casa, desse total 47 mil em abrigo e as demais 153 ainda desabrigadas. Bom, o tema de hoje que eu venho discutir é relacionado ao que notoriamente nos últimos anos vem acontecendo no nosso município, um descaso. Somos cientes desse descaso, tentamos colaborar de uma iniciativa pública, onde jamais houve leviandade em relação a isso, sobre essa ação, um manifesto feito com documentação, algo íntegro, em valor ao munícipe dessa cidade. Porque pouco se fala disso, é os casos que foram para dentro da prefeitura, na mão do seu prefeito, que, aliás, é uma pessoa fantástica para ameaçar, mas, como a gente às vezes ouve até alguns comentários à parte, que uma serpente sem dente, sem veneno, não serve para nada. Nada mais isso a declarar. Porém, não relevando nessa maneira, mas sim, 122 pessoas já foram notificadas com desconto do seu salário, por chegar atrasado no seu trabalho. 4 pessoas foram mandadas embora. E no dia de tal ato, várias pessoas na rede social se manifestaram que não ocorreu o transporte público da cidade. É muito desgastante. É muito triste sabermos isso e ficarmos inertes. Então, eu tomei uma postura de cidadão. Não contra a ação, mas sim pela maneira e o descaso dessa ação. Ela já chegou no limite. Você vê pessoas reclamando porque não pôde trabalhar, então, ela afeta uma geração de emprego. Como é que um empresário vem falar, então, eu não posso deixar de falar sobre transporte, que é o meio do cidadão se locomover, é um trabalho. Como uma empresa vai vir? Ela não vem procurar a cidade. O que acontece na saúde? As pessoas perdem o seu direito de ir
ao seu tratamento, ao seu agendamento. Quer dizer, as pessoas são ironizadas ainda. Quer dizer, fiz uma documentação coerente dentro de uma ação legal dos princípios constitucionais, do 1º ao 5º artigo, colocando o inciso 5º, e ainda o prefeito manda chamar uma força tática para dizer que estava havendo um manifesto em ofensividade a ele. De forma alguma. E outra maneira que eu venho falar aqui, não vim para me desculpar em relação à pessoa dele, vim sim a pedir desculpa para o munícipe que queria participar dessa ação e foi coibido por uma ação de um representante que deveria dar o seu apoio, aliás, nem seu apoio, corrigir esse erro na primeira pronúncia dessa casa, que eu, tendo tempo, eu venho assistir, acompanho o trabalho dos senhores. É notório essa visão também. Temos que ser justos nas ações. Não é somente vir cobrar daquele, e principalmente daquele que tem que dar responsabilidade. Quando você se torna um homem público responsável por uma ação, em executar, não precisamos ser filósofos para denominar questões públicas sobre o que é responsabilidade por uma governança. Nós temos que ter ciência. Como é que nós vamos fazer ou falar de mobilidade urbana com o que é apresentado para o munícipe? Os jovens estão cansados, os nossos internautas, sempre a mesma história, sempre a mesma história. Não é usando critério da denominação de conceito errado daquele que está, mas sim daquele que se diz o responsável pela ação. E o responsável pela ação, ela não projeta, não vai projetar por uma simples ação, ou por uma simples maneira de se agir egocêntrica. Nos meus pontos evidentes, eu faço por isso. Nos meus pontos evidentes, eu faço por aquilo. Não funciona mais assim. Então, quando nós queremos trabalhar com o conceito de uma responsabilidade política, principalmente o executivo, ela tem que ver a necessidade. É essa mobilidade urbana que é a nossa cidade. Gente, não comporta mais. Nos últimos 6 meses, foram mais de 120 e poucos ônibus parados. Por exemplo, se eu não faço uma apresentação, se eu não tenho uma estatística de quantos munícipes eu uso no transporte, eu sucateio esse transporte. Eu dou a quem dará a liberdade de transporte. Então, foi isso que aconteceu na sexta-feira. Foi uma ideia, uma representação de mostrar que existem maneiras de conceitos e formas de se apresentar uma nova ideia. É para isso que era o manifesto. Para aqueles que estão deixando de trabalhar, para aqueles que precisam trabalhar, para aqueles que mobilizam o seu horário para trabalhar. Vamos colocar uma simples prática de uma ideia que ocorre no nosso período comercial. Se aquele acidente tivesse acontecido no horário comercial de uma escola pública, que no período da manhã nós temos muitos alunos que usam. Nós temos aqui a utilização dos ônibus urbanos por alunos, seja dessa ou daquela escola. Então, a gente fica parado, observando. Não é questão de ir numa casa, ouvir nessa casa e cobrar, não. Não é esse intuito de forma alguma. E sim mostrar para a sociedade que ela tem o direito de se manifestar assim, indiferente da sua posição, indiferente da sua concepção, mas sim de entender quais são os conceitos sociais a ela apresentada. E o que nós temos hoje é zero. Infelizmente, é zero. Eu entendo o movimento político, as ações políticas, esse entendimento político que é necessário para a cidade. Mas, gente, tem um termo utilizado muito hoje em dia na sociedade, que nós passamos por, em todos os conceitos, seja um nível médio, um nível superior, que é a palavra mobilidade. Dê a ele o conceito. Qual é o seu conceito? Você manda um cidadão explanar ou expor o seu varal, isso é um trabalho social. Não é só um trabalho educacional. O seu varal social do que é necessário. E qual que é o principal na cidade? A saúde? Depende do transporte. Da educação? Depende do transporte. Onde eu moro, está perdidamente
como em muitos pontos da cidade, o perigo iminente de um acidente. Mas já aconteceu com os ônibus, e ninguém ficou sabendo. Está na estrada de Birituba. Alguém já passou ali perto da bomba d'água? Já viram? Já? É transporte. Então, nós não temos por onde mais cercar. Nós temos que movimentar. Nós temos que agir. E é por isso, com esse intuito, repetidamente, foi feito esse manifesto. Agora, houve o quê? Houve uma alienação de uma ação pelo poder. Não vai circular. Quer dizer, foi o que eu ouvi e vi, tem munícipe Uma parte, sentado... Roberto, no momento oportuno. Depois, vereador. Então, dentro desse movimento que ocorreu, quer dizer, cadê o direito das pessoas de participarem? Quer dizer, não precisa falar que foi só sexta-feira. Só na rede social, hoje tem 4 ônibus quebrados. Fotos colocadas na rede social. Pessoas reclamando. Quer dizer, então isso constantemente se tornou diário na nossa cidade. Parece que ficou intrínseco essa forma, ou seja, uma ação íntima. Ah, não, ele fala, eu faço o que fiz e... Não pode. Então, tem determinadas ações que o próprio executivo ele está demonstrando a sua incapacidade total. Isso é inerente, não precisa nem vir a ser questionado ou ser colocado em prática. É real, daqui. É horário que chega, é horário que sai, nunca cumpre horário. Quer dizer, então, como é que uma empresa, ainda bem que a CBA, ela mudou todos os conceitos de mobilidade com os seus funcionários. Senão, como é que estaria hoje? Será que já prevê isso aí? Como é que um empresário vai vir na cidade para ver? É o transporte. Como é que o cidadão vai querer se locomover e, às vezes, necessitar de um passeio? Nós temos uma área turística na cidade que poderia ser acrescida de valores para o município. Mas cadê o ônibus para isso? Vão em algumas escolas, horário de saída, horário de chegada. Quer dizer, tudo isso envolve mobilidade. Nós passamos do conceito social da liberdade em falar mobilidade, porque não existe. Quem usa da sua tecnologia sabe do que eu estou falando. Enquanto cidades vizinhas aí, mas lá é grande. Não, gente. Faz a renda per capita do seu município, você vê a grandeza que é. Vá numa cidade parecida com a nossa. Quer dizer, quase os mesmos valores, com uma condição invejável, porque é apresentada ao munícipe o seu transporte novo, ar-condicionado, com uma capacidade de internet. E o nosso que seria audacioso da minha parte e pecaminoso com os meus nobres colegas, cidadão social, em falar que nós andamos em carroça. Eu ouvi isso, e é chato. Você vai trabalhar numa cidade igual eu trabalho na cidade vizinha, ou aqui o trabalho funciona. Por que lá não? Porque o prefeito não quer. A gente fica submisso a determinadas ações. Eu entendo determinados trabalhos. Eu entendo. Por isso que eu fiz questão de fazer esse manifesto, pedir a liberdade democrática e cívica dessa casa, para vir explanar o meu pensamento. É um pouco de mágoa, sim, sentimento. Nascido e criado aqui, achando que ia haver evolução, acreditando, dando oportunidade, porque movimentos sociais vêm da onde? Eu sou professor de sociologia, são ações sindicais, são movimentos sociais. E o próprio chefe do executivo tira o quê? Deixa quê? Deixa a desejar, coíbe essa ação e ainda o indício de que a culpa de tal retirada ou pela falta de veículos, não sei, foi por causa do manifesto que depredação, que isso? Não existiu isso, jamais existirá. Quem sabe, quem tem amor pela cidade, sabe que é necessário ser feito a ela. Então, se torna irônico
vir cobrar e jamais, em hipótese alguma, viria essa casa cobrar. Quem sou eu? Mas como cidadão, sim. Indiferente da época. Parte do seguinte princípio: se nós temos um pouco do conhecimento de uma ação política, nós somos políticos diariamente, seja numa brincadeira do futebol, seja de um respeito religioso, seja de uma ação popular. É isso que nós precisamos. É isso que a sociedade precisa. Consciência, ação com direcionamento. É muito sério o que está acontecendo. E isso nós temos oportunidade daqui a uns tempos a ser feito novamente. Todo mundo erra, mas persistir no erro já não se vivencia mais na sociedade. Por quê? Envolve recurso, seja ele quem for, mas é um recurso subtraído de alguém ou de uma forma geral da sociedade. Nada vem de graça, nós sabemos disso, temos ciência. Só que o que dá a impressão, já que eu estou dando, está bom assim. Se você quer o transporte desse jeito, é o que eu posso fazer. Acabou. Hoje nós temos N ofertas de prestação de serviço que, repetindo, quando nós saímos fora da nossa cidade, ou você de tal cidade, é verdade que aconteceu, e você é obrigado a baixar a cabeça e concordar. É verdade. Mas e a iniciativa do prefeito nessa cidade? Você vai querer denegrir a imagem do cara em cima disso? Não tem como, não tem. Não existe o princípio da regra a ele dado. Por isso que chegamos num ponto de demonstrar essa ciência egocêntrica do ser humano. E para cima disso, para ficar mais desgostoso, peço desculpa à sociedade, que não é um desabafo, em hipótese alguma. É uma contenção de palavras para não cairmos numa jogada política de que olha o que fulano falou, olha a ação de fulano. E assim agradeço àqueles que participaram e agradeço a essa casa pela oportunidade de mais uma vez utilizar como direito democrático e cívico. Obrigado. Boa noite, presidente e os demais vereadores. Presidente, eu gostaria Pois não, vereador. de usar a palavra. O senhor tem 15 minutos com a parte, vereador. Isso. Só para lembrar que o vereador que quiser fazer o uso, né, pode ser feito, são 15 minutos com a parte, restrito ao tema, né, que foi utilizado aí na tribuna. Parabenizar pela iniciativa do Fogaça, lembrar que essa tribuna foi aberta através de uma iniciativa nossa, minha, de tornar essa Casa do Povo, e os vereadores entenderam e abriram a tribuna livre para qualquer cidadão do povo utilizar. O que nós precisamos também esclarecer e informar a opinião pública é que esses vereadores, em momento nenhum, buscou, junto ao Poder Executivo, o melhoramento, a qualidade e a eficiência do transporte coletivo. Essa, inclusive, tem legislação... A parte, vereador. Já dou, vereador, só fazer o preâmbulo aqui. Eu já concedo com o maior prazer essa Casa Democrática e assim a gente tem que debater as ideias, fornecendo a parte aos nobres pares. Pela ordem, não. Isso não é uma parte para mim, vereador? Ok. Momento certo, Chico pediu, Uma em seguida parte. a professora Meire. Só vou, mais um minutinho, que seria importante estabelecer esse esclarecimento, que o Poder Legislativo, em momento nenhum, se acovardou em buscar o melhoramento e mostrar ao prefeito o caminho. Nós também, de forma nenhuma, questionamos a gratuidade do cidadão, porque é uma ação também com conceito social, que o trabalhador deixa de gastar com transporte e utiliza esse recurso para comprar um leite, um pão. Isso nós somos totalmente favoráveis. Mas nós temos esses modelos também de transporte tarifa zero em outros municípios, professor Ameire, que funciona muito bem. Eu trabalho em Vargem Grande Paulista, que é um município que também fornece gratuidade, tarifa zero, e os ônibus são totalmente diferentes. Qualidade, ônibus novos. Inclusive, nós colocamos uma emenda à lei orgânica, estabelecendo uma frota máxima de idade de 5 anos.
mas a administração foi muito rápida e fez uma licitação antes da vigência da norma, da lei orgânica. E aí continua com esses ônibus trazendo o transtorno. Se realmente tivesse eficiência, a própria CBA buscaria essa alternativa para os seus funcionários. Mas eu volto a comentar, vou dar uma parte primeiro ao Chico, que pediu o primeiro, depois ao professor Meire. É só uma correção, vereador. Em sua fala, o senhor declara que em momento nenhum vereador fez algo pelo transporte, e aí eu não poderia... Pelo contrário, fez. Isso, é só uma intervenção. Aí eu não poderia deixar isso passar batido, porque não... Talvez foi uma confusão na fala, e eu não me incluo dentro desse grupo. Então, é só... Eu acho que foi realmente um equívoco da sua parte, mas é só para fazer essa observação aí, que eu não me incluo dentro desse grupo. Não, você está bem atento, eu vou só corrigir o posicionamento. Pelo contrário, essa Casa Legislativa teve várias ações para buscar um aprimoramento do transporte coletivo. Então, tiveram vários, inclusive você tem a lei orgânica que foi aprovada por essa casa. Então, se eu falei que não houve nenhuma atuação, pelo contrário, houveram várias atuações para orientar o prefeito uma busca de um serviço de qualidade no transporte coletivo. E assim eu me penitencio e peço desculpas pela colocação. Obrigado, vereador. Professora Meire? Na verdade, eu vim correndo aqui para fazer a mesma correção que o Chico. Logo depois, você já corrigiu, falando que a gente nunca... não me lembro o termo que o senhor usou, mas já tinha corrigido. Eu fiquei só para justificar, porque eu quase morri do coração. Porque desde 2019 eu venho penando aqui com essa pauta do transporte e continuo até hoje. Então, para não ter um infarto, eu vim te corrigir aqui, mas está tudo certo. A gente entendeu que, na verdade, Ediel, a gente entendeu que foi só uma confusão de fala. É claro que você nunca diria isso, mas é bom, como a gente tem as coisas gravadas aqui, é bom sempre a gente corrigir as nossas falas aqui, que acontece, né, o tempo todo falando, a gente erra mesmo, é normal. Mas no contexto, depois eu corrigi a fala, falando que ninguém se acovardou aqui em legislar sobre transporte coletivo, buscando um aperfeiçoamento. Então, é bom essa colocação, para deixar bem claro que esse debate é importante para a sociedade, ela quer, e essa política de gratuidade, tarifa zero, não tem mais como ninguém, nenhum gestor público ou gestora que vier administrar esse município, tirar essa benfeitoria que realmente veio. Mas vai ser claro que a próxima gestora vai buscar uma eficiência e qualidade do serviço. Isso é inegável, porque a população espera dos seus representantes, porque aqui é a casa do povo. E o nosso voto, as nossas posições, refletem a vontade popular. Por isso que a nossa busca, e a população, às vezes, não participa de uma manifestação popular, porque ele acha que o vereador dele aqui tem que lutar por ele. E nós estamos aqui também para lutar pelo cidadão que espera atitudes eficazes e atuantes para a melhoria das políticas públicas do nosso município. Uma delas é o transporte coletivo, mas tem outras também que a população clama, a questão da saúde, a questão do combate à dengue, a questão da melhoria, embelezamento da nossa cidade, a questão da geração de emprego. Então, esses assuntos e inúmeros que nós estamos sempre nessa casa trazendo à baila os assuntos para que realmente colabore com o Executivo na administração da cidade. Pena que não esteja aberto tanto ao debate, ao diálogo, ao representante do Poder Executivo. Mas nós não vamos desistir de insistir com o prefeito para que realmente ele atenda e ouça os representantes do Poder Legislativo. São essas minhas considerações, presidente, na noite de hoje, com relação ao transporte coletivo. Eu peço para discutir uma parte, presidente. O senhor tem 15 minutos com a parte, vereador. Bom, vou ser breve, eu acabei pedindo uma parte ao professor, e para que ele não perdesse o raciocínio, nós não interrompemos mais a fala.
Então, como dito pelo professor Gidiel aqui, eu só gostaria de reforçar e parabenizar a atitude desse mandato, que abriu a tribuna ao povo. Então, é só fazer a sua inscrição, colocar o seu ponto de vista aqui. Nós, em momento algum, nos acovardamos para tomar qualquer tipo de decisão que seja a favor do povo, a favor da população. E, com certeza, as cobranças em cima, não só do transporte, em outros setores, elas acontecem constantemente. Eu não tenho o hábito de deixar passar batido algumas coisas, eu endureço a conversa com o prefeito, a gente faz os requerimentos, faz as oficiais que tem que ser feita, e é claro que a gente espera que o transporte ele aconteça de forma com maior qualidade. No entanto, essa casa, é lembrado pelos demais vereadores, aprovou o projeto de lei que os ônibus eles têm por obrigação de ter, no máximo, 5 anos de uso. Então, essas são ações realizadas pelo Executivo, que jamais se acovarda com qualquer tipo de represária que venha acontecer futura. Então, eu tenho certeza que essa casa se posiciona de uma maneira firme e vem colocando em prática as suas ações, as suas medidas, para que tenhamos aí um transporte de qualidade. Eu também gostaria de mandar aqui um abraço ao Dr. Prete. Nada mais havendo tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrada, desejando a todos boa noite.